Graça e paz no Senhor Jesus. Domingo sempre é um dia especial, pois é o dia do Senhor. Mas hoje é um domingo muito especial, porque é o dia em que homenageamos nossas queridas mamães. A nossa palavra inicial é para você que tem sua mãezinha na sua lembrança e no seu coração. Ou talvez você seja mãe e o seu filho ou sua filha já estão com o Senhor Jesus. Que seja um dia de gratidão e conforto por tudo que representa na sua memória. E para as mamães e filhos, hoje é um dia apropriado para honrá-las e expressar nosso amor e nosso carinho. Por esta razão, a transmissão de hoje, preparada com muito carinho, será em louvor ao Senhor pelas nossas mamães. Preste muita atenção em cada detalhe. Seja bem-vindo a este momento de oração, adoração e exposição da Palavra de Deus. Este é o nosso culto dominical da Primeira Igreja Batista de Manaus. Ainda por cuidados com todos, continuamos transmitindo toda a nossa programação pela internet. Mas fiquemos atentos e permaneçamos em oração, pois já temos planejado a voltar aos nossos cultos presenciais brevemente, assim que possível. Nosso culto da manhã, Escola Bíblica Dominical, estão sendo transmitidos no mesmo horário costumeiro, 8h30 e 9h45, respectivamente. Incentive seus jovens e adolescentes a se conectarem nestes encontros e venha com eles. São recursos da tecnologia que muito nos têm ajudado. Para maiores informações sobre salas e funcionamento da nossa Escola Bíblica Dominical, nos acompanhe nas redes sociais ou fale com o nosso Ministério de Educação Cristã no número que anunciamos. Aviso para as senhoras, mães, filhas e todas as mulheres. Vocês têm uma oportunidade de ouro. Todas as terças-feiras, às 15h30, participe do Devocionais MCM. Nossos cultos de oração às quartas-feiras, às 19h30, têm sido muito abençoado. Continua sendo transmitido pelo YouTube com excelente participação. Venha estar conosco, interaja. Caso você precise de um apoio, teremos sempre alguém para lhe ouvir, orar por você e dar uma palavra de conforto. Estamos ao seu dispor para isso também nos números anunciados. Temos buscado neste tempo de afastamento o convívio entre os irmãos usando mídia de grupos em redes sociais. Mas um diálogo é reconfortante. O nosso 135 tem funcionado. Não fique esperando uma ligação. Faça você o contato, converse e se comunique diariamente. Há pessoas que ficarão muito felizes com uma ligação. Você, membro da PIB, entre em contato com 3 pessoas e ore por elas. E acrescente mais 2. Ore por 5 irmãos e amigos. A fidelidade nas doações continua tornando possível a manutenção dos projetos da nossa igreja. Sem nenhuma interrupção, graças a Deus. Somos gratos a Deus por isso. Parte do nosso culto é a entrega dos nossos bens através dos nossos dízimos e ofertas. Faça isso enviando-os para as contas que estamos apresentando e entre em contato para informar a finalidade da sua oferta. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. Este recurso da internet tem sido uma bênção, instrumento valioso que temos para cultuar ao Senhor. Em maio, nossa igreja celebra o mês da família. Acompanhe nossas mensagens com este tema e toda a programação voltada para esse fim. Nós organizamos esse conteúdo para a nossa edificação espiritual e para estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Junte sua família para assistir, envie o link para os amigos, vamos louvar ao Senhor.
orar e ouvir a mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Feliz Dia das Mães! Aleluia! Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Salmo 106, 1. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Dêem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Salmos 106, 2 e Salmos 107, 15b. Estamos unidos, em família nós estamos unidos, para agradecer a Deus nosso Pai, e seu Filho enviou. Quem seria
destino dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama teu esplendor. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus atos incontáveis de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Bem mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus. Seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Acima de todas as coisas, família. Oásis de toda a vida, família. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Guarde o Dia das Mães e que o Senhor esteja abençoando todas as mães, Senhor. Proteja também todos, abençoe minha mãe. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz de Cristo seja com todos que nos ouvem. A minha homenagem especial hoje vai para todas as mães pelo seu dia. E é um privilégio muito grande, mesmo virtualmente, estar com vocês nesse dia especial. Embora eu considere que o Dia das Mães deve ser todos os dias, porque é o momento em que todas as mães devem demonstrar seu amor diariamente a seus filhos e seus filhos a ela. Mas nós vamos refletir sobre o tema: o que Deus espera de uma mãe. Nós não teremos aqui uma receita pronta de como criar filhos, nem desejamos falar para mães desocupadas. A nossa reflexão é para você mesma, que trabalha muito, que tem muitos problemas, que vive assoberbada
de afazeres, correndo de um lado para o outro, cheia de problemas, cercada de violência, que tem uma casa para cuidar, filhos para criar, em um contexto social de inversão de valores, de impureza, ou cheia de preocupação de como resgatar os filhos para o caminho do bem. Todas nós temos algo em comum nisso aí. E nesta vida é assim mesmo. Não podemos viver numa bolha exclusiva protegendo nossas crias. Essa reflexão é para mim, é para você, minha amada heroína, que anseia por sabedoria e ajuda de Deus na criação dos seus filhos e netos. Agora eu falo também incluindo os pais. A necessidade do pai como sacerdote da família é também de fundamental importância na criação dos filhos. Vejamos então o que Deus espera de uma mãe. Primeiro, ser uma mulher comprometida com a oração. Nós pesquisamos e trouxemos aqui alguns exemplos de mães da Bíblia, que tem exemplo maravilhoso, valoroso para nós. Então, vamos refletir sobre algumas mães. Falando em oração, nós percebemos logo que a oração é a chave do sucesso para a nossa vida. Então, nós vamos refletir sobre uma mãe que foi exemplo de mulher que buscou na oração, buscou na sua fé a Deus, para que o seu problema fosse resolvido. Um problema que tanto a afligia, que era o desejo de ser mãe. Essa mulher foi Ana, esposa de Elcana. Leiamos então em 1 Samuel 1, de 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A aflição de Ana era tanta que, pela sua postura e pelo balbuciar forte dos seus lábios, fizeram com que o sacerdote pensasse que ela estava embriagada. Vamos ver ainda, dando continuidade à sua história, nos versículos de 15 a 7, ainda de 1 Samuel. Ana respondeu ao sacerdote depois que ele lhe fez as indagações: Não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Nós vemos aqui que ele não quis nem saber o que era a aflição dela, mas pelo jeito que ela estava em oração, ele dirigiu aquela bênção a Ana. Deus atendeu a sua oração, ela concebeu e engravidou, e no devido tempo o menino nasceu, e Ana deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor.
Ela esperou até o menino ser desmamado e, mesmo pequeno, o levou para a casa do Senhor em Siló, juntamente com a sua oferta para o holocausto. Dedicou o menino ao Senhor e o entregou ao sacerdote Eli. Abrindo agora um parênteses. O sacerdote Eli, mesmo sendo sacerdote, ele não tinha bom exemplo de pai. A Bíblia cita que seus filhos eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Fecha o parênteses. Mesmo assim, Ana, sabendo como criar a Samuel naqueles 6 anos, possivelmente, e que ele era a resposta de suas orações, ela não temeu e entregou ao sacerdote, cumprindo o voto que fizera de dedicá-lo ao Senhor. A oração é uma das prioridades no nosso lar, na criação dos nossos filhos e de tudo que nos cerca. Abrindo mais um parêntese, uma das coisas que mais eu senti quando a minha mãe faleceu foi a falta de suas orações, porque eu sabia que diariamente ela orava por mim e pelos meus irmãos. Eu sentia isso na minha vida. E isso me fez muita falta. Mas graças a Deus que depois disso eu encontrei pessoas que se tornaram minhas mães do coração e mães de oração sobre a minha vida. E isso tem me ajudado muito. É muito bom quando nós sabemos que tem alguém orando por nós. Fecho parênteses. Você ora por seus filhos? Vamos nos engajar nessa campanha que temos de orar pelos nossos filhos diariamente. A oração tem lugar na sua casa? Você tem entregado seus problemas, suas angústias ao Senhor? Você ensina os seus filhos desde bebê a orarem, a serem agradecidos a Deus? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança pequenininha orando. E se elas fazem assim, é porque alguém ensinou. Nós precisamos orar e ensinar aos nossos filhos ou netos para que eles cresçam no poder da oração. Necessitamos da oração como alimento espiritual para as nossas vidas diariamente. O segundo tipo de mãe que Deus espera: ser uma mulher que valoriza ser mãe. Nós ainda vamos continuar exemplificando a vida de Ana, porque mesmo depois que ela entregou, ou melhor, dedicou o seu filho a Deus e o entregou ao sacerdote, anualmente ela ia a Siló e lá ela levava uma túnica nova para o seu filho e, com certeza, ainda continuava ensinando, sabendo como era que ele estava, e ali ela entregava aquela roupa para o seu filho com muito amor, com muita alegria. A Ana foi abençoada que Deus lhe deu outros filhos e ela viveu muito feliz com seu esposo que amava e os outros filhos que Deus lhe deu também. Eu gosto muito do Salmo 127, mas lerei somente os versículos 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Antes do nosso filho existir, ele já está, e estar no nosso ventre, ele já estava no coração de Deus. E Deus nos entregou como herança. Isto é maravilhoso demais. Mas pesa nos nossos ombros a responsabilidade de criá-los para Deus e para o louvor da sua glória.
O que temos feito dessa herança que ganhamos de Deus? Esta é uma das razões de criar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor. Quantas vezes nós choramos com os nossos filhos para discipliná-los? Mas isto se faz necessário mesmo sendo um sofrimento para nós. Vejamos ainda outro texto muito importante em Hebreus 12, de 5 a 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Em alguma tradução diz, vocês não são bastardos e não filhos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Que esperança maravilhosa para aqueles que acham que não há mais jeito para o seu filho. Mais tarde é que teremos o resultado da disciplina e colheremos os frutos de justiça e paz. Nossos filhos estão sendo disciplinados conforme a palavra de Deus? Ou nós temos medo de constrangê-los, pavor de magoá-los? Consideramos nossos filhos como herança de Deus? Precisamos valorizar nosso papel de mãe. Não desista de seu filho, ele é uma herança de Deus. O mundo passa, nós passamos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Encerrando aqui com o exemplo de Ana, nós vamos à terceira mãe que Deus deseja. Ser uma mulher firme na palavra que ensina com exemplo. Precisamos desenvolver o hábito de nos aproximarmos de Deus lendo ou ouvindo a sua palavra, ou melhor, a Bíblia. Ter um tempo a sós com Deus, um tempo para ler para os nossos filhos. Devemos recorrer à palavra de Deus para nos ajudar a ter um coração fortalecido pelo crescimento espiritual e ser uma melhor mãe. As mães não somente devem ensinar aos seus filhos a ler as Sagradas Escrituras, mas também orar para que eles dediquem suas vidas ao serviço do Senhor. A influência de mães que buscam a palavra de Deus sobre os seus filhos ou netos é incalculável. A educação no lar poderá e produzirá frutos gloriosos. Queremos salientar como exemplo também, nesta parte de exemplo, com a palavra, a avó Loide, que repassou para sua filha Eunice e esta para o seu filho Timóteo a ter uma fé não fingida, ao ponto de ser reconhecida pelo apóstolo Paulo. Vamos ver o que nos diz em 2 Timóteo 1, de 2 a 5. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me
da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nós estamos repassando aos nossos filhos aquilo que aprendemos dos nossos avós, dos nossos pais. O exemplo não é uma simples forma de ensinar, mas é a principal forma de ensinar. Vou repetir. O exemplo não é uma simples forma de ensinar, mas é a principal forma de ensinar. Não basta eu e você andarmos com Deus. Nossos filhos também precisam andar com Ele. O que nossos filhos estão vendo em nós? Como é o nosso viver diário diante das nossas crianças? Às vezes nós agimos no trabalho, entre nossos amigos, de uma forma completamente diferente. Nós dirigimos palavras meigas para os nossos amigos e com os nossos filhos só gritamos e não temos paciência. E quando deveríamos ter paciência e também falar palavras meigas e cordiais com os nossos filhos. Machado de Assis já dizia, atitudes, porque palavras o vento leva. Vou repetir, atitudes, porque palavras o vento leva. O vento levará as nossas palavras soltas, porque as nossas atitudes falarão mais alto do que aquilo que falamos. Uma coisa é imprescindível e não tem dinheiro, não tem presente sofisticado, não tem celular de última geração, programas televisivos que substituam a presença dos pais na criação dos filhos. Assim como o ensino da palavra de Deus, a oração, a disciplina e o exemplo. Não esqueçam disso. Agora veremos mais o quarto exemplo da mulher que Deus deseja que você seja, ou da mãe. É ser uma mulher que serve com alegria, ou ser uma mãe que serve com alegria. Nós queremos destacar aqui da Bíblia duas mulheres que serviram com alegria. A primeira é a Sunamita, que se encontra em 2 Reis 4, de 8 a 10. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Essa mulher, chamada de Sunamita, ela tinha muitas riquezas. Mas mesmo com essas muitas riquezas, ela se importou com um simples homem de Deus. Um profeta que sucedeu o profeta Elias, mas que o poder de Deus também estava com ele. E como Eliseu não tinha onde morar, ele ficou feliz e todas as vezes que passava ali, ele repousava naquele quarto preparado com tanto carinho para ele. Como recompensa, Eliseu ficou tão feliz, tão agradecido, que ele queria recompensar aquela mulher de alguma forma. Então ele percebeu que ela sentia falta de ter filhos. E uma das vezes que ele estava lá com ela, ele olhou para ela e disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos seus braços. Ela ficou muito feliz mesmo, e teve esse filho. O menino cresceu, mas depois de crescer, ele teve uma doença repentina e
chegou a falecer. Ela ficou tão desesperada com aquilo, aquele filho que lhe deu tanta alegria, morrer em tão pequena idade. E ela foi à procura do profeta. De longe, quando o profeta a viu, ele pediu que o seu servo fosse lá saber o que tinha acontecido. E o servo, quando chegou, disse: vai tudo bem contigo? E ela disse: vai tudo bem. Só que aquela mulher estava tão aflita, que quando Eliseu chegou perto, ele percebeu. E foi à sua casa para constatar o que tinha acontecido. E ao chegar lá, aquela criança morta, mas Eliseu suplicou ao Senhor, e ele restabeleceu a vida, recuperou a vida daquela criança. E naquela hora, aquela mulher curvou-se até o chão e tomou o seu filho nos braços. Essa mulher, ela tinha tanto prazer em servir, e era uma mulher tão especial que, mesmo aflita, mas ela disse que ia tudo bem com ela, porque ela confiava no poder de Deus. A segunda mulher que queremos destacar também assim no serviço é uma discípula chamada Dorcas. Nós encontraremos esse texto em Atos dos Apóstolos 9, de 32 a 43, que narra a sua história. Eu não farei a leitura, apenas quero comentar com vocês. Ela dedicava a prática de boas obras e costurava muito e doava para as viúvas e os necessitados. O que ela podia fazer para as viúvas e os necessitados, ela fazia. Então, todos gostavam de Dorcas. Mas certo dia, Dorcas adoeceu e chegou a falecer. O pranto daquelas viúvas, daquelas pessoas que ela ajudou, era tanto, que chegou ao conhecimento de Pedro, e Pedro foi até lá. Quando chegou, ele ficou muito entristecido ao ver aquelas senhoras, aquelas crianças, aquelas pessoas todas ali clamando e chorando pela falta de Dorcas. Então, o apóstolo Pedro também suplicou ao Senhor. Ele tinha visto como Jesus fazia para ressuscitar as pessoas, e ali ele conseguiu que aquela mulher tornasse a ter vida. O trabalho gera felicidade, gera alegria, e isto você estará transmitindo aos seus filhos para que eles também sejam assim. Eu faço um destaque agora e quero que você reflita comigo. Quando Deus nos chamar, haverá alguém que sentirá falta do nosso serviço? Em que especialidade nós seremos reconhecidas ou lembradas? Mulher fofoqueira? Mulher rancorosa? Maledicente, que de tudo reclamava? Ou uma mulher de fé e oração? Ou ainda uma missionária que o pouco que tinha repartia com os necessitados, repartia com todos por onde ela andava? O Salmo 128:1 diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Na sua casa, você tem contribuído para que essa casa seja um lugar de alegria, de paz, de prazer, de felicidade? Você tira um tempo para conversar, rir, brincar com os seus filhos ou netos? Você perdoa seus familiares ou contribui para que o exercício do perdão aconteça em sua família constantemente? O perdão é preciso ser constantemente, porque a cada dia nós precisamos estar perdoando uns aos outros e suportando uns aos outros, é assim que a Bíblia diz. O ódio derruba, destrói, arruína e mata. A sabedoria constrói e edifica a família. A mulher exemplar também que Salomão ressalta
em Provérbios 31:13, a Bíblia diz que ela escolhe a lã, o linho e com prazer ela trabalha com as suas mãos. Neemias 8:10, parte B, também ressalta, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Precisamos servir ao Senhor através do próximo para que os nossos filhos vejam e façam também. A quinta que nós queremos destacar, ser uma mulher com um coração que ama. No livro de Êxodo, capítulo 2, nós encontramos a história de Joquebede. Vejamos os versículos de 1 a 4. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. O amor de Joquebede foi tanto, que para não ver seu filho morto pela lei de Faraó, ela preferiu criar uma estratégia e colocou o filho do rio Nilo, onde havia também tantos crocodilos. Mas ela sabia o que estava fazendo porque ela confiava no Senhor. E ela sabia também que a filha do faraó ia ali todos os dias e ela deixou Miriam, sua filha também, irmã do bebê, tomando conta daquele bebê e foi para casa. O que nós imaginamos para o coração de uma mãe é que ela foi para casa orar e derramar ali ao Senhor a sua aflição, pedindo misericórdia dele. A filha de Faraó foi tomar banho, como ela imaginava, ali naquele lugar, e quando viu o cesto, pegou. E Miriam correu e disse: você quer que eu vá atrás de uma pessoa para cuidar desse bebê? E claro, ela correu e foi chamar a própria mãe do bebê, a sua própria mãe. E Joquebede, naquela hora, a filha do faraó pediu que ela criasse a criança e ainda ia dar um salário para que ela amamentasse aquela criança. Isso foi maravilhoso. Ela ficou feliz porque ela pôde criar o bebê livremente, sem medo das ameaças de Faraó. Após isso, ela levou o menino ao palácio para a filha do faraó, que o adotou e chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés cresceu no palácio com toda aquela regalia de um palácio, mas mesmo assim, ele depois fugiu daquele palácio e foi para o seu povo. E ali ele foi chamado por Deus para conduzir esse povo de Deus à terra prometida. Cremos que Joquebede aproveitou a idade ideal para ensinar Moisés, que é a idade até aos 6 anos. Como muitos educadores assim dizem, e a própria Bíblia fala que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. Criou Moisés com amor de uma verdadeira mãe e temente a Deus. Façamos tudo com amor e por amor. Em 1 Coríntios 13, que é também um texto muito conhecido e chamado o capítulo do amor, nos versículos 4 a 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Em 1 Coríntios também, 16, 14, nós temos: façam tudo com amor. Ainda temos um outro versículo muito lindo, em Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma mãe precisa ter um verdadeiro amor. E esse amor verdadeiro, que ele faça o elo entre nós e a nossa família. Nossos filhos precisam de amor, de muito amor. Não esqueçamos que eles são herança do Senhor, um presente maravilhoso que Deus nos deu. E temos ainda o último exemplo, ser uma mulher que adora a Deus. Em Lucas 2, 36 a 38, encontramos essa história que foi um momento ímpar, o da apresentação de Jesus no templo. Diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que nos chama a atenção é que essa profetisa, mesmo nos seus 84 anos, não deixava de ir ao templo, adorando, jejuando e orando a Deus. Que exemplo lindo! E qual foi a recompensa dela? Foi de estar no templo na hora da apresentação de Jesus pelos seus pais e Simeão. Nesse momento de felicidade, Ana ficou tão alegre e começou a profetizar. Não perdeu a oportunidade de falar para todos quem era o menino Jesus, aquele Messias prometido pelas Escrituras. Nós, pais, temos a responsabilidade de ter uma vida de adoração e ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, para que eles também falem desse Deus a outras pessoas, como Ana fez naquele momento. Em Deuteronômio 6, de 2 a 7, é um texto muito conhecido, muito importante, mas por vezes também muito esquecido por nós. Ele diz assim: desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos para que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O texto ainda prossegue que a gente deve colocar nos umbrais da porta e em todo o canto a palavra de Deus. Nos chama a atenção esse texto quando nos diz que primeiro nós precisamos amar a Deus. Primeiro nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração, para que aí sim possamos repassar aos nossos filhos e netos. Então, olha a nossa responsabilidade. Primeiro nós. Se nós estivermos cheias do Espírito Santo, cheias da palavra de Deus, com esse desejo de adoração,
nós aí sim estaremos transmitindo aos nossos filhos e netos. E a palavra de Deus deve ser ensinada em todas as oportunidades. Não tem local, não tem lugar. O que diz é andando no caminho, é conversando, é sentado, ao deitar. Em todos os momentos nós precisamos estar falando sobre a palavra de Deus. Agora, concluindo, eu ainda quero chamar a atenção de 3 tópicos nessa conclusão. O primeiro, você, depois de tudo que ouviu aqui, de todos os textos lidos, você pode estar a indagar-se. Senhor, eu fiz tudo isso, mas por que os meus filhos, o meu filho, ou os meus netos, ou o meu neto, não querem seguir os teus ensinamentos? Não querem seguir os teus caminhos? Por que eu não tenho a satisfação de ver os meus filhos te obedecendo e te servindo? Eu quero dizer para você neste momento, não desista. Não desista. Não desista do seu filho. Nunca desista do seu filho. É algo tão importante. Não esqueçamos que ele é herança de Deus para nós. Então não desista. Continue ensinando, continue orando, continue dando o seu exemplo para que ele veja em você uma mulher que louva, que adora, que ora, uma mulher que ensina a palavra de Deus. Prestem bem atenção, a missão da transformação não é nossa, é de Deus. Vou repetir, a missão da transformação do seu filho não é nossa, é de Deus. Provérbios 22:6 nos ensina, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, com o passar dos anos, essa criança que foi ensinada a palavra de Deus, um dia ela vai parar e pensar, mesmo já em fase adulta, e reconhecer que vale a pena servir a Deus. O segundo, aproveite todos os momentos possíveis com a sua família. Nós temos agora dado tanta ênfase a esses momentos de família, quando percebemos tantas percas na família. Então aproveite para passear, para conversar, para brincar, para jogar a conversa fora, para rir com eles. A vida passa e como passa rapidamente. Eu sei que muitos estão nesse momento pensando, passou e passou rápido. O melhor a fazer é aproveitar a nossa família cada momento com alegria e com sabedoria. Em 2 Pedro 3, de 17 a 18, diz assim, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. E por último, ainda eu quero ressaltar que a sua e a minha família estejam debaixo da graça e das misericórdias de Deus. Que nós tenhamos muitas alegrias no nosso lar. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine nas nossas famílias. Eu desejo muita alegria, eu desejo muito amor e eu desejo principalmente que nós tenhamos a alegria de servir ao Senhor e ver os nossos filhos, nossos netos, nossa geração também servindo a Deus. Vamos encerrar com a leitura do livro de Efésios 3, de 14 a 21. Eu quero que você leia comigo. Vamos observando e lendo, fazendo desse texto a nossa oração, encerrando esta reflexão. Vamos suplicar com fé a Deus. Lendo.
Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitivamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Que assim seja, que tenhamos famílias que sejam amadas, famílias estruturadas na palavra de Deus e que sejamos felizes com as nossas famílias. Parabéns, mães, parabéns a todos que nos ouvem. Amém, amém. Obrigado, mãe, pelos joelhos dobrados, cansados em noites de frio. Obrigado, mãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios, me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus, me livrando dos laços com seus abraços, sabedoria que Deus lhe deu. Obrigado, mãe, por colocar na nossa mesa o alimento tão quentinho, por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo, mãe, até parece que o cordão umbilical nem foi cortado. Se eu pudesse eu ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo amor. Te agradeço, mãe, pelos joelhos dobrados, cansados em noites de frio. Obrigado, mãe, por chorar abraçada comigo, enfrentando os meus desafios, me ensinando o caminho que devo andar, me levando pra casa de Deus, me livrando dos laços com seus abraços, sabedoria que Deus me deu. Obrigado, mãe, por colocar na nossa mesa o alimento tão quentinho, por cuidar da minha vida e me dar tanto carinho. Eu louvo o Senhor por tua vida, mulher de Deus. Eu te amo, mãe, até parece que o cordão umbilical nem foi cortado. Se eu pudesse ficaria o tempo todo do teu lado,
te fazendo um carinho e recebendo amor. Te fazendo um carinho e recebendo amor. Papai do céu, muito obrigada pelo Dia das Mães, pela minha mãe, pela minha família. Abençoe todos que estão com coronavírus para que essa pandemia passe. E não deixe que ninguém aqui em Manaus pegue essa doença. Em nome de Jesus, amém.